que é carça cor-de-rosa. Cinto verde. É um tipo um limão, um negócio assim, e brinco rosa pra combinar. E a blusa que é fechada até em cima. Isso, assim. Exatamente. Porque o sol sempre fala que eu tô pelado o dia inteiro aqui nessa. Não, pelo amor de Deus, um frio danado aí, você vindo com aquele shortinho, curtinho. Faltando roupa? Se o teu marido não cuida, eu cuido, Fábio. Não, tem que cuidar, eu vou ter que conversar com o seu marido aí. Vai, quem manda aí, vai. Bom programa pra você. Ih, salsicha, meu Deus. Tchau. Beijo. É costume de cuidar de mulher, né? As duas mulheres do sal aí, ele cuida de mim também. Coisa é amor, é assim mesmo. Gente, uma ótima quarta-feira, aliás, terça-feira para todo mundo, tô eu adiantando o nosso calendário. 14 de junho, que delícia. E hoje aqui no Ver Mais, meninas, preste atenção. A gente vai saber, tá? Quais são os primeiros sinais da paralisia facial e quais são as causas, tá bom? Desse problema que fez o Justin Bieber cancelar toda a sua turnê. Olha que interessante. Lembra que ontem nós abordamos esse tema aqui no programa? E hoje a gente vai trabalhar mais em cima disso para você entender, tá bom? Será que pode acontecer com você de casa ou não, tá? A gente vai te ajudar. E vamos ajudar também você, dona de casa, a pôr um fim, gente, naquelas danadinhas chamada formiga que fica dentro de casa, que fica na parte externa, que fica entrando onde não deveria entrar. E a gente vai explicar para você qual medida você deve tomar, tá bom? E você vai descobrir também por que é tão difícil a gente emagrecer. Será que se a gente trabalhar com algumas técnicas, será que com algumas dicas a gente consegue realmente driblar até mesmo uma preguiça, por exemplo? Fazer exercício no inverno, tá aí uma das coisas. Emagrecer, praticar atividade física, tudo isso. Mas como colocar isso em prática realmente no nosso dia a dia? Não sei. Só sei que você vai saber que tem um especialista aqui pronto para responder a sua dúvida. Então pode mandar no WhatsApp que está aqui embaixo que a gente vai colocar. Receber sua mensagem vai ser um prazer, tá bom? Você de casa já sabe, assim como eu, que o meu programa e o seu programa tá no ar, bebê! Seja bem-vindo! Vou contar pra vocês, viu? Se tem uma coisa que me incomoda é quando eu tô afim de comer um doce na minha casa, eu deixo lá o docinho, né? Quem tem 4 crianças nunca para nada no lugar. Então pensa você, vai lá, comprou um doce na panificadora, o docinho tá lá. Quando você vai abrir, tem 655 mil formigas fazendo a festa no teu doce. Como que você fica? Chula da vida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Você sabia que essas danadinhas podem trazer transtornos para nossa vida, para nossa casa? Sim, a gente vai conversar sobre isso agora com um especialista que vai trazer dicas para a gente pôr fim nessas formiguinhas tão chatas. E a Mai foi conversar com ele. Confere aí. Oi, Ju! Oi, pessoal de casa! A gente está aqui com o Slauco, que é engenheiro agrônomo e especialista em controle de pragas, para explicar pra gente um pouquinho sobre como lidar com essas formiguinhas chatas que ficam em casa. Slauco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ju. Quais são os maiores problemas que você vê aqui com formiga em casa? Que a galera tem com formiga? Muito frequente a gente encontrar 2 espécies de formiga na área interna e uma principal na área externa. Na área interna tem aquela formiguinha doceira que dá no açúcar, que acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo, né? E também uma formiga chamada carpinteira, que é uma formiga de cor de tom laranja, assim, que aparece mais de noite e faz ninho dentro de eletrodomésticos. Inclusive já aconteceu comigo, hein? Uma vez elas entraram dentro de um aparelho DVD e fizeram um ninho lá. E como que a gente previne isso? Tem como prevenir? Não tem? Ou só tem como lidar com isso depois que elas já fazem ninho, já estão instauradas ali? Bom, é possível fazer algumas medidas que são preventivas. Por exemplo, a formiga doceira, normalmente, se você mora em residência, você que acaba levando ela para casa junto com as compras. Então é sempre importante você observar se o que você está comprando não está contaminado com formiga, inclusive com barata. Então a gente sempre observa o que a gente está comprando para evitar levar para casa. Já a formiga carpinteira, ela vem voando. Então se você tiver telas nas janelas, você evita também dela conseguir entrar na sua casa e fazer ninho. Entendi. Essas formiguinhas de doce, elas são atraídas pelo cheiro do açúcar? O que é? Pelo que elas são atraídas? As formigas, quando elas fazem um ninho num determinado local, elas saem forrageando, procurando comida. Quando elas encontram alguma coisa doce,
ela comunica toda a colônia vai lá e começa a coletar aquele doce para levar para o ninho e armazenar e alimentar os filhotes, as larvas. Que legal! E quando a gente conversa com o pessoal, principalmente com vó, né, que é cheia dos truques caseiros, a gente escuta muito falar de colocar vinagre branco, suco de limão na janela para evitar que elas entrem. Isso funciona? Não funciona? Ele tem um efeito muito localizado, né? E a formiga ela tem uma inteligência muito grande. Ela consegue reconhecer estímulos químicos no ambiente, inclusive de veneno, dependendo do tipo do produto. Se não for apropriado, você não consegue resolver o problema. Então, se você coloca alguma coisa para repelir a formiga, ela simplesmente vai cortar a volta e vai continuar cumprindo a missão dela, né? Então o melhor jeito de evitar mesmo é evitar que elas entrem, lavar as compras do supermercado, colocar a tela nas janelas. Esse é o melhor jeito de evitar que elas entrem em casa. Exatamente, a melhor solução é prevenir. Se você conseguir prevenir, você já se livra de um grande problema. E se precisar resolver o problema, existem técnicas adequadas para isso, porque cada formiga é um tipo de controle. Se o problema é com formiga... Me liga! É isso, pessoal. Muito obrigada, Slauco, pela entrevista. Espero que tenha esclarecido pro pessoal aí de casa. E ó, qualquer coisa, liga pro Slauco, hein? Slauco, e pro pessoal que curte jardinagem e tem os problemas com as formiguinhas lá, que vão lá e comem as plantinhas, qual dica para essas senhoras que você dá? Muito bem, Maíra. Ó, essas formigas aí, elas gostam principalmente de pé de rosa, né? A senhora tá lá toda feliz com o pé de rosa anoitece e não amanhece, porque a formiga corta ele inteirinho, não sobra nada, sobra só o talinho do pé de rosa. Existem produtos que você consegue adquirir em casas agropecuárias que eles são de venda livre. E aí existem também as formas adequadas de fazer o uso desse produto. A gente sempre recomenda a orientação de um profissional para que a pessoa possa realmente ter o efeito esperado quando ela vai fazer uso de um produto de venda livre. É sempre importante lembrar que existem produtos que o próprio consumidor pode usar, mas que tem os produtos que são de venda restrita para empresas especializadas, por se tratar de concentrações mais altas de princípio ativo. Então ele pode ser perigoso se a pessoa usar por conta própria. Mas usando o produto de maneira adequada, você consegue ter um bom resultado aí para controlar. E solução caseira, tem alguma solução que a gente pode produzir dentro de casa para evitar esses problemas? Até tem. Se você tiver alguma planta que você realmente queira proteger, é possível você, através de caixinhas de leite ou caixinha de suco, você corta aquela caixinha e faz tipo um chapeuzinho em volta do tronco da árvore, assim. Então, passa aquela caixinha em volta bem encostadinha no tronco da plantinha, que a formiga tenta subir ali e não consegue, essa planta fica preservada. Olha, que legal, essa dica é bacana, hein, gente? Anota aí. Bom, e é isso, pessoal. A gente agradece a presença do Slauco aqui hoje com a gente para sanar essas dúvidas. E se você tem mais alguma, deixa um comentário ali no YouTube do Ver Mais, no nosso Instagram, que o Slauco volta aqui para responder. Obrigado, Maiara. Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, fala com elas que a gente resolve. Saudades, Slauco Devoronei, um beijo pra você. Ó, tudo lá ele resolveu pra mim. Escorpião, eu descobri que aonde ficava na caixa de gordura ali, muito escorpião, quando ele levantou aquilo, saiu um monte. A gente já pensou, você lá com o filho teu brincando no quintal, o próprio cachorro também dormindo, bichinho lá morder? Até você descobrir o que aconteceu, menina, dá trabalho. Então, cuida da sua casa. São pequenos gestos de carinho que você pode aplicar no dia a dia com uma força de um profissional. Nunca queira fazer tudo sozinha, que você não dá conta. Sempre abraça uma empresa para te ajudar no momento que você precisa, tá? Valeu, Slauco. Um beijo, meu amigo. Em falar nisso, que quem vai te abraçar agora e vai abraçar um sorriso junto com você agora é o Dr. Cássio da Oral Unique, meu Deus. Quando eu vou para lá, na clínica, eu aprendo tanta coisa. Essa semana não foi diferente. Confere aí. E você pensando, será que eu tenho idade ainda para ter um sorriso que eu gostaria de ter lá na minha adolescência? Tá, doutor Cássio. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, tudo bem? Você que nos acompanha aqui sempre, não tem idade, não, Juliana.
Olha esse caso. Não, é surpreendente, meu Deus. Olha a do céu. mudança de qualidade de vida dessa paciente. A gente vai colocar a foto dela antes e depois. Ela sempre teve um sonho de ter um sorriso bonito, de poder se alimentar direito. E é um caso resolvido em menos de uma semana. Com a carga imediata, isso é possível. Então você que está na mesma situação, você que se sente que talvez merece algo melhor na sua vida, independente da idade, Da Juliana. idade, tem que sonhar. A Hora Unique é para você. Então, o nosso telefone está aqui embaixo, Juliana. Exato. Eu estou esperando a sua ligação. Vem conversar com a gente. Hora Unique vai resolver a sua vida. Vai fazer esse sonho se tornar realidade. Hora Unique. Por você, sempre o melhor. Venha. Por você sempre melhor. Você viu esse sorriso dessa senhora? A próxima pode ser você, que a gente vai mostrar aqui essa transformação. Em falar em transformação, gente, até que impactou muita gente na internet, foi o Justin Bieber, gente, através da live dele, onde ele se pronunciou, né, sobre aquela paralisia, essa paralisia facial que fez com que ele cancelasse toda a sua turnê. Essa paralisia, ela foi causada por uma síndrome bem rara, gente. E nós ficamos curiosos. Lembra que eu falei, vou tentar descobrir um profissional para falar sobre esse assunto? Então, gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse lado todo esquerdo do Justin, olha, prejudicado pela paralisia. Já pensou? Ele não consegue cantar, ele não consegue ter aquela função, né, oratória, ou seja, falar com... Que a gente vive, né, da nossa voz ou do nosso rosto. Olha aqui que situação. E hoje nós trouxemos aqui uma fisioterapeuta neurofuncional, a Thalita Andrade, e ela vai explicar pra gente, Natália Andrade, perdão. E a gente vai tentar entender essas causas, entender os fatores de riscos e também os primeiros sinais para que isso não aconteça na nossa casa. Tudo bem, minha princesa, como você tá? Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Você se deparou com essa... Ficou marquinha de batom? Ficou? Deixa eu limpar para não virar um blush. Me conta, essa paralisia facial que eu me deparei ontem com essa notícia. Eu fiquei chocada, porque assim, a gente pensa, uau, mas o Justin Bieber, com todo acompanhamento e um aparato profissional que uma pessoa dessa tem, que com certeza uma equipe multidisciplinar, até para ele estar bem psicologicamente, como que pode ter acontecido isso com ele? A doutora sabe me explicar como que isso pode ter acontecido? Na verdade, a paralisia facial, ela tem várias causas, né? A gente pode ter por sintomas virais, causas virais, tumores, traumas. Então, essas são as causas que a gente não tem muito controle, né? Entendi. No caso do Justin Bieber, foi a síndrome de Hansen-Hurt, que é uma síndrome caracterizada pela... quando o vírus que está incubado no corpo, ele tem uma reativação. E com isso, ele vem e começa a degenerar as fibras nervosas do paciente, né? E é por isso que ela é uma das formas mais graves. Mas ela é momentânea ou ele já tinha isso lá, já estava dando sinais? Sim, ele já tem uma doença chamada doença de Lyme. Ele né? já tem? Isso. E essa síndrome é a da paralisia facial, que é causada pelo vírus da herpes zoster. Entendi. E com isso, ele degenera as fibras nervosas e acaba gerando a paralisia. Meu Deus, gente, então ele já tinha um problema. Sim. E daí foi acarretando desse problema outros problemas também. Eu tava pensando uma coisa, se me corrija se eu estiver errado. Você acha que o estresse também? Sim, que uma pessoa sim. dessa vive nessa vida que não deve ser fácil, né? Essa exposição, superexposição, essa cobrança excessiva, também pode ter somado para que isso acontecesse de forma tão prematura? Sim, então, na verdade, a gente tem alguns fatores de risco também que podem né, fazer com que a paralisia facial aconteça e torne isso um pouco mais evidente, né? Então, a diabetes é um fator de risco bem comum. Hipertensão arterial também é um fator de risco, né? Que gera uma predisposição à paralisia facial. Então, essas doenças, quando não controladas, elas são fatores de risco. Depressão do sistema imunológico. Estava até ouvindo né, um especialista também falando sobre essa questão do Justin Bieber. A gente sabe que ele tem todo um aparato ali, né? Ele tem vários profissionais ali para ele. Eu pensei, como é que ninguém olhou isso? Sim, mas ele também tem uma rotina de show muito intensa. A gente não sabe como é a alimentação, às vezes. Então, todas essas questões de estresse, elas acabam deprimindo o sistema imunológico. Então, essa pode ser uma das causas de depressão do sistema imunológico e, com isso, ele pode ter tido esse episódio de
A gente, vou te contar uma coisa, não come direito da maneira como a gente deveria comer, tá? A gente acha que porque é jovem ainda, o Justin deve ter seus 28 anos. É um garotinho, gente. Eu já com 40 já tô focada ali em cuidar da minha alimentação para que com 50 eu consiga viver bem. Agora ele é jovem, então imagina, ele deve ter pode ter uma associação com álcool também. A gente não sabe a vida dele, mas eu assim, conhecendo um pouco, né, dessa vida do Justin, é um cara que teve já teve contato com drogas desde muito cedo. Então ele já expôs isso na mídia também. Então aí, claro, poxa, vai ficar ali um resquício de alguma coisa, o corpo fala, meu Deus do céu, eu tô cansado de tudo isso. E começa a dar sinais. E o que eu queria entender agora é a conduta de tratamento. Como, né, com essa equipe multidisciplinar. Então a gente começa a sentir o quê? Um formigamento para quando eu aciono esse tratamento, então, doutora? No caso da paralisia facial do Justin Bieber, como ela é viral, então precisa de um acompanhamento médico também, né? O médico vai passar algumas medicações e a gente tem acompanhamento com a fisioterapia. A fisioterapia, a gente trata todos os tipos de paralisia facial, né? Então, essas por causas que a gente já conhece e as também por causas que a gente não sabe por que o paciente foi acometido pela paralisia facial. Entendi. Que pode acontecer, que a gente classifica como paralisia facial de Bell. Então, é quando essas causas que eu falei anteriormente, elas são excluídas e aí a gente coloca essa paralisia de Bell. Entendi. Então, em todos os casos, a fisioterapia precoce é super indicada. A gente tem algumas condutas que a gente traça de acordo com a avaliação que a gente vai fazer do paciente, né? No caso dessa paralisia do Justin Bieber, que é causada por um vírus da herpes zoster, ele é um vírus bem agressivo, como eu já falei, que ele degenera fibras nervosas e com isso o prognóstico é um pouquinho mais reservado. Então, a evolução da doença ela é um pouco mais reservada. Essa associação da catapora, que falaram que é um vírus primo, parente da catapora, é de fato exatamente. Existe? O vírus da catapora é o varicela zoster, o nome. Isso. E esse vírus chama herpes zoster, o que causa. E aí ele fica aqui perto do ouvido. E é por isso que ele acomete também. Quando a gente tem essa aparição de outros sintomas que você me perguntou, o paciente pode ter dor retroauricular, então ele pode apresentar antes da paralisia. Também. Isso, uma dor aqui atrás do ouvido, zumbido, justamente por estar muito próximo do canal ali auricular. E então a gente traça essas condutas de acordo com a avaliação, força muscular, a gente Aí eu fico pensando até numa coisa, por exemplo, pensa o volume que é o show dele. O tanto de música alta que não está acontecendo. Talvez esse zumbido, esse no ouvido dele, a pessoa seja uma coisa comum ou algo, ok, eu ouvi isso aqui, mas faz parte desse mundo que eu vivo. Poderia ter sido um sinal, mas que não foi ouvido também, né? Também. E também um sinal que é bem clássico, por ser viral, são aquelas bolinhas avermelhadas no rosto, né? O nervo facial, que é o nervo acometido na paralisia facial, ele é o 7º par de nervo craniano. Então, ele é acometido e ele é responsável pela inervação da nossa testa, da bochecha e do queixo. Ele fica dando pontinhos vermelhos? Então, ele dá pontinhos vermelhos e pode dar também dentro do ouvido. Esse é um sinal que aí tem que ir para o médico. Entendi. Quais são, então? Os primeiros sinais é isso que a doutora está falando, é isso? Então, essa sensação, o zumbido, vermelhidão no rosto, a dor. Uma dor. Quando pressiona, dói? Isso, porque o nervo, ele entra em compressão. Ele está num processo inflamatório e esse nervo, ele é dentro do canal auricular ali. Então, quando ele entra em processo inflamatório, ele incha de tamanho. E aí o canal ali começa a comprimir ele. E aí pode dar todo E aí tem uma outra coisa que vem. A gente está pegando uma onda de gripe, uma onda de inflamações. Como é que a pessoa consegue diagnosticar que aquela dor no ouvido, aquele zumbido que talvez poderia ser isso, você entendeu? Sim. E assim, eu acho que muito provavelmente ninguém pensaria, nossa, um rapaz tão jovem, com toda a assistência necessária, está passando por isso. E por isso que eu acho que é importante a gente abrir até esse espaço para mostrar que pode acontecer com você. Se você não tiver o olhar para essas suas dores, a gente normalmente fica... eu não, porque eu sou uma pessoa avessa a medicamentos que o médico não me orienta. Que se o médico me orientar, eu vou lá e tomo. Mas eu tenho pessoas que falam, não,
que vai lá e toma por conta própria e acha que vai resolver. E isso também pode ser um grave problema, né? Sim, sim. A medicação para esse tipo de paralisia facial, ela é totalmente diferente da paralisia de Bell, por exemplo. Então, nós fisioterapeutas, a gente precisa ficar muito atento aos sintomas do paciente, né? Porque se a gente fala que trata um tipo de paralisia e é outro, é muito complicado. E a medicação entra no fator também. de risco. Isso, Olá. exatamente. Essa questão dos fatores de risco, né? A gente não tem como prevenir, então, algumas causas como trauma, né? A gente não sabe se vai acontecer um acidente, por exemplo, ou a gente não tem como prevenir um tumor, né? Mas ali dentro não tem como saber, exatamente, né? a gente não sabe o que vai acontecer. Mas os fatores de risco a gente pode prevenir. Então, como eu falei, a diabetes pode, né? Então, o paciente sabe que ele deve ir ao médico, deve fazer o acompanhamento com a medicação correta, certo? A pré-eclâmpsia, que também é relacionada à hipertensão arterial. Então, o paciente precisa fazer um acompanhamento medicamentoso, precisa fazer um acompanhamento médico, né? Para saber que ele, né, está seguro ali e buscar uma ajuda de um profissional exatamente. também, Essa né? questão do sistema imunológico também é um fator de risco. Então, como você mesma falou, né? Se cuidar, né, gente? A gente já sabe sobre o estilo de vida saudável. A gente não vai ficar jovem a vida toda. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Isso. Tá vendo? Todo sinal é importante. Então, a gente hoje matou a nossa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a paralisia facial, em especial o que aconteceu com o Justin Bieber. Quero te agradecer imensamente. Obrigada por ter feito parte desse momento. Te convido mais vezes para voltar. E eu quero chamar um bloco aqui enquanto eu continuo tendo mais esse papo gostoso aqui. Quando voltar, gente, vamos aí entender um pouco sobre atividade física, sobre alimentação. Fica, que essa terça-feira tá gostosa. Beijo grande. Voltamos com o programa Ver Mais pela RIC TV Maringá. Gente, eu quero mandar um beijo pra quem, produção? Mandar beijo pra quem, mãe? Dona Nilda e o José Catarino. Deixa eu contar o episódio.
São os pais do Jackson, câmera aqui da TV. Nós fomos para Umuarama ontem, voltamos às 3 horas da manhã de um trabalho lá. A mãezinha dele fez uma marmita para mim, tipo meia-noite, 1 hora da manhã, com bife acebolado, arroz, feijão. Fui devorando no carro atrás. Eu só quero agradecer por ter matado a minha vontade, porque eu tava com o bucho morrendo de fome. E você foi maravilhosa, vovó. Um beijo. A tua menina tá mandando um beijo para vocês, tá? Beijo na alma. E quem merece beijo na alma também, quando você vai lá e resolve o seu problema, você quer abraçar o mundo e falar, nossa, muito obrigada. Ô, Brunão, não é essa sensação que as pessoas têm quando encontram a solução financeira? Verdade, Ju. Boa tarde, querida. Boa tarde também a você que está aqui agora acompanhando a gente no Ver Mais. Pois é a sensação assim de leveza, porque já pensou, o teu orçamento ficar apertadinho no final do mês? É injusto, né, Ju? Pagar tantos juros, parcelas altas, poxa... É o que eu sempre falo, né, aqui no Ver Mais. Você olha na garagem, você olha aquele carro e fala assim, poxa, não tá valendo tudo isso aqui que eu tô pagando, não. Entre em contato agora mesmo com a gente da Solução Financeira. Nesse canto aqui, ó, o QR Code tá aparecendo na sua tela, então você direciona o teu celular, já vai cair diretamente no WhatsApp de um de nossos especialistas. A galera tá lá, tô assim, ó, tá esperando você então entrar em contato pra gente resolver de vez o seu problema. Um cliente que fez isso foi o Odair. Coloca na tela. Meu nome é Odair Andreassi e eu financiei esse veículo. Minha dívida era de R$ 45.823. Procurei a Solução Financeira e consegui fazer a quitação por R$ 14.205. E eu economizei R$ 31.618. Faça como eu, venha para a Solução Financeira. 69% de desconto, não perca tempo. Solução Financeira. Eita, casos quentes ali na Solução Financeira. Resultado comprovado de alegria, meu Deus. Agora eu vou falar de frio. Vou te contar, quando começa a esfriar, é difícil levantar da cama, né? Pra fazer um exercício físico. Difícil você levantar, que alegria que eu tô pra malhar. Mentira, que isso é uma grande mentira. Eu sei que é complicado, mas a gente não pode deixar de cuidar da nossa saúde. A gente não pode deixar de se amar, tá bom? Então, assim, a Mai foi dar um pulo numa academia e bater um papo com um especialista pra saber, na verdade, assim, como a gente pode encontrar esse ânimo perdido na cama, mexer o corpinho, parar com dor. Tô louca pra saber porque eu tenho que entrar nessa aí logo, senão, menina do céu, o bicho vai pegar. Assiste aí. Olha, o frio tá chegando e tem gente que diminui o ritmo, para de fazer exercício físico e a principal desculpa é por causa do frio. Exato. Porque tá muito frio. E quando tá chovendo é porque tá chovendo e quando tá muito calor é que tá muito calor, né, Paulo? Com certeza. Mas no inverno, geralmente, as pessoas tendem a parar de frequentar a academia. E qual é a importância de continuar no inverno? A prática do exercício físico é importante durante todo o período do ano, ou seja, durante nossa vida toda. Independente de clima, temperatura, é importante se manter ativo. É lógico, né? Altas temperaturas, ou agora, no caso, o inverno, baixas temperaturas, nós temos que ter alguns cuidados. Quais seriam eles? Eu principalmente digo 4 pontos principais a gente considerar. Apesar do calor, uma boa hidratação, do frio, uma boa hidratação. Porque normalmente no frio a gente se hidrata menos, mas a gente precisa se hidratar. Sente menos sede, Isso, né? mas então... é importante cuidar da hidratação. Segundo, utilizar roupas adequadas. Né? No inverno, vai fazer exercício outdoor lá fora, baixas temperaturas, uma roupa adequada. Terceiro, casaquinho. Isso, né? Roupa confortável, mas que aqueça seu corpo. Vai pegar friagem, gente, correndo na rua, não dá, né? Não dá, tem que se ir trajado adequadamente. Terceiro é realizar um bom aquecimento, né? Para elevar um pouquinho a temperatura corporal para encarar o frio. Né? E quarto, que eu acho importante, é o seguinte: em casos extremos, como foi alguns dias atrás em Maringá, frio demais, mas melhor não realizar em locais externos. Procure uma academia ou local que diminua um pouco essa sensação de até frio. dentro de casa, né? Fazer um alongamento dentro de casa, fazer um funcionalzinho ali rapidinho, já funciona. Já funciona. O importante é se movimentar, independente do local. E quais são os exercícios mais adequados, assim, pro frio? Tem algum que, assim, esse aqui não dá porque puxa demais, por causa do ar? Tem alguma contraindicação? Não existe um exercício contraindicado, né? Existe, na realidade, assim, exercícios que são mais adequados. Por exemplo,
Natação, se você vai, por exemplo, numa piscina que não é aquecida e é ao tempo aberto, no inverno realmente já não dá. Não dá, né? Então, assim, é você adequar o ambiente. Né? Ah, gosto de correr, mas está muito frio lá fora, procure uma esteira no seu prédio, no condomínio, na academia. Então, exercício, não existe exercício contraindicado no inverno. O ideal é você adequar, se vestir bem, se hidratar e continuar realizando a prática. E para respiração, porque tem muito disso de sentir mais dificuldade na respiração durante o inverno, né? Às vezes tem aquela sensação de que o peito congela. Isso, já ouviu exato. falar Por quê? disso? Principalmente no ambiente externo, o ar gelado realmente ele dificulta a respiração, porque você vai estar inspirando ar gelado. Então, por isso que é importante um bom aquecimento e evitar-se realmente temperaturas muito baixas. Né? Até hoje, por exemplo, prejudica um pouco a respiração, mas a máscara auxilia nessa questão do ar gelado. Então é isso, acho que a gente tem algumas dicas bacanas aqui com o Paulo, né, Paulo? Obrigado. Muito obrigada Eu que pelas agradeço. dicas. Espero que você aí de casa se cuide, porque inverno também é necessário se hidratar além de tudo e também continuar fazendo exercício físico. Não é pra ficar só debaixo das Exato. cobertas vendo filme e comendo pipoca não, viu? No pior das hipóteses, mantenha-se ativo. Isso mesmo. Um beijo, Ju, e até mais. Um abraço. Eita, o Paulinho é personal da academia que eu vou lá. Inclusive, ele não me vê, acho que vai fazer uns 3 meses. Mas participou do programa, gente. Não é só comer pipoca, como a Mai falou, não. É cuidar do corpo mesmo, sério. A dor vem, mas se você prevenir, com certeza aí é uma coisa a menos para você se preocupar. E beba muita água, tá? A gente acabou de falar de exercício, mas já agora é a hora da gente falar de alimentação, que tem a ver, não alimentação, o fato de emagrecer. Será que só tem a ver com alimentação? Será que realmente com prática de exercício? Por que é tão difícil a gente emagrecer? Tem gente que faz dieta a vida toda e não consegue emagrecer. Será que existe alguma razão científica? A gente vai tentar entender isso agora. Nós temos aqui uma nutróloga, tá? A doutora Lígia Maria, e vai bater um papo mega descontraído com a gente, para tentar entender por que a gente às vezes faz as escolhas erradas na nossa vida. Doutora, seja bem-vinda. Como você é linda, preciso te falar, obrigada, meu amor. Obrigada. Você coloca em prática tudo o que você coloca no consultório? Com certeza, tento sim. Tua cinturinha deve ter quantos centímetros de cintura aí? Ah, não sei, Ju, mas Deixa a gente eu ver tenta aqui, se gente, cuidar. não sou obrigada. 1,63 aqui, gente. Mas você é muito magrinha. Tá assim, você ter um corpo desse jeito, você é mãe? Sim, sou mãe. É, e assim, depois da gestação, você foi tendo esse corpo numa boa também? Como é que é? Eu sempre gostei de me cuidar, né? Eu acho que o importante é você se cuidar, você se amar. Isso que eu tento passar para os meus pacientes, né? Você tem que aprender a se amar. Porque você aprendendo a se amar, você vai se cuidar, vai ficar muito fácil. Nossa, né? Maravilhoso. Nós temos uma pergunta aqui. Primeiro, para a gente ilustrar e entender sobre esse tema. Doutora, o que é um nutrólogo e o que é um nutricionista? O que um difere do outro? Para a gente começar o nosso assunto, para a gente cair nessa história toda linda aí. É uma dúvida bem frequente, assim, de todos, né? Qual a diferença, né? Eu acho que o nutrólogo, primeiro, a gente fez uma faculdade de medicina, a nutricionista fez uma faculdade de nutrição, né? O nutrólogo, ele acaba focando um pouco mais, talvez, para as áreas das doenças, né? O porquê que o paciente... Prevenção, o tratamento de algumas doenças, por exemplo, fibromialgia, né? Fugindo um pouquinho do emagrecimento. E o nutricionista é essencial para o paciente aprender o que comer, qual é a troca ideal que ele tem que fazer, mexer bastante ali na parte da alimentação mesmo. Ensinar a alimentar-se da forma correta. Exatamente, eu acho que é um trabalho em conjunto, o nutrólogo e o nutricionista. Que show de bola, entendeu, gente? Agora a gente vai partir, doutora Lígia, para as nossas perguntinhas de agora, tá? O que a gente precisa saber sobre o fato da gente querer emagrecer? O que eu não sei, mas eu quero emagrecer. O que eu devo saber? Eu acho que para emagrecer você tem que sempre ter em mente 5 pilares importantes. Quero saber. Quais são os primeiros? O primeiro é a nutrição, né? Puxando a certa Escolhas corretas. Escolhas corretas. Atividade física. Aí dificultou um pouquinho, doutora Lígia. Dificultou nossa sono, relação. né? Acaba dificultando também. Tá ali sono. quase. Deficiências vitamínicas e deficiências hormonais. Eu devo ter tudo isso aí mais um pouco. Então,
Às vezes, Quem não, né? Às vezes o paciente fica a vida inteira comendo pouco e não é isso que precisa. Né? A gente não precisa comer pouco, a gente precisa saber como comer. E o que comer, E o né? que comer. E praticar exercício físico também, Ju. Você pratica? Pratico, Ai, tem que praticar. Todos os dias? Eu quero me espelhar tanto em você. Eu acho que não todos os dias, ninguém pratica Não. todos. Tem gente que pratica, mas eu acho que quem é mãe fica mais difícil, Fica, né? Eu, Entendi. eu acho que as dificuldades, Isso né? que eu As quero maiores saber. dificuldades. Tem paciente que se mata na academia, por exemplo. Mas não emagrece. Não emagrece. Por quê? Porque tá treinando errado. Tá treinando numa zona errada. Que a gente Será que tem ele ganha zona de muita treino. massa? Ele vai ficando fortão, ele quer ver o corpo mais magro. Tem paciente que é assim, né? Que ganha muito massa, que não é ruim, que é bom, é legal, né? Mas tem paciente que às vezes ele se mata muito na academia e ele não tá perdendo gordura, ele tá perdendo músculo. Tá? Então a gente tem que ver qual que é a zona de treinamento desse paciente, qual que é a frequência cardíaca que ele tem que ter nesse momento. Então isso a gente consegue através de uma consulta, através de exames, A saber famosa qual que é essa... anamnese, não Exatamente. é mesmo? Tá vendo, gente? Saindo das dificuldades, que eu sei que acordar cedo, ir pra academia, fechar a boca, entender o seu corpo, eu sei que é complicado. Agora a gente quer entender como emagrecer com saúde. Olha, aí tem que ter um acompanhamento com a gente. Exato. Tem que gente. saber como comer, tem que saber como trocar as coisas. Porque tem gente que troca, por exemplo, um refrigerante por um suco. Será que é bom? Muitas vezes não, tá? Não é legal. Às vezes passa lá comendo uma salada e pede uma garrafinha de suco. Não é uma troca inteligente, tá? Fazer atividade física, sono. Será que esse paciente tem uma deficiência, um problema hormonal, uma tireoide? Será que ele tem uma resistência de insulina? Então tudo isso a gente vai descobrir através dos exames. E a alimentação, ela é crucial, né? Que é um divisor de águas que a gente fala assim, quando você começa a se alimentar. E vou contar mais. Tem gente que acha que está emagrecendo com saúde, fazendo aquela dieta onde fica muito tempo sem... Eu faço aquela dieta onde eu fico muito tempo sem comer, eu escolho períodos, mas aí tá, acabou aquela dieta onde você ficou 6, 7 horas, né, sem comer, o que acontece? Aí depois você vai ter... O que você come depois? Uma coxinha? É o chamado jejum intermitente. Exato. Né? Então, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso daí. Será que eu posso aplicar ou não posso? Será que eu sou uma candidata para isso ou não? E aí que entra alguns mitos e verdades também, que é interessante, né? É uma estratégia muito boa, o jejum intermitente. Ele é uma coisa... Você é a favor? Sou a favor, tá? Eu acho que tem paciente que se dá muito bem com o jejum intermitente, mas tem paciente que não tolera, tá? E você tem que saber o que você vai comer, exatamente o que você falou. Quando o coxinha jejum acaba. não, né? Não, porque daí aquela bomba calórica tá ali. Exatamente. Os erros, na verdade, é assim, não hoje. Ou essa semana eu tô comendo bonitinho e chega véspera de final de semana, você já se ataca num bauru, você já vai no lanche, não sei das quantas, e toma cerveja junto. Tá vendo? O que adianta você se preparar durante a semana toda e fazer errado em um dia da semana? Não adianta nada. Ai, gente, recebemos essa linda maravilhosa, Obrigada. com cintura de 63, doutora Lígia aqui no programa para bater um papo com vocês. Gostou? Adorei. Obrigada, Adorei. Ju. Seja bem-vinda à nossa Obrigada. casa. Você de casa agora vai entender, viu, gente? Que vocês podem, a partir de agora, ter uma alimentação correta e saudável. A gente vai trazer sempre no programa especialistas para falar sobre isso. Está com dificuldade para entender seu filho agora, papaizinho, mamãe? Eu também. Tem alguns momentos que é difícil, mas ó, a doutora Larissa, sempre impecável, implacável, tá chegando aqui ensinando a gente. Confere. Vocês sabem como identificar a ansiedade infantil? Bom, primeiro ponto, eu preciso dizer para vocês que a ansiedade é um dos transtornos que mais acometem aqui no Brasil. Tanto criança quanto adulto. E as crianças, muitas vezes, a gente percebe muito comportamento como falta de socialização, aquela criança que quando você fala para ela que você vai dar um presente, ela não para de te perguntar qual é o momento, quando você vai fazer. Também aquela criança que tem dificuldade de esperar. E muitas vezes essas crianças que têm ansiedade, elas sofrem muito. Por isso é muito importante a gente trabalhar desde ela pequenininha até a sua vida adulta para poder ter controle sobre a sua ansiedade. Afinal, a ansiedade não é só algo ruim, ela também tem o seu lado positivo. Mas quando ela se torna patológica, é o momento que a gente tem que ligar aquela chavinha de alerta. E aí, você já percebeu algum desses sintomas no seu filho? Se não, ou se caso você tenha percebido, procure uma ajuda.
Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me mandando aqui. Será um prazer poder responder vocês. Valeu, doutora Larissa! E a gente acabou de falar sobre alimentação, né? Isso serve não só pros homens e mulheres e crianças, mas também vale pro nosso animalzinho de estimação. O seu gatinho aí de casa, ele parou de comer? Ele tá tristinho, moadinho, parece que tá com dor e você não sabe o que você pode fazer por ele. Sabia que pode ser algum probleminha no dentinho do seu gato? Não é brincadeira não. Para mostrar como esse problema ele pode ser fácil de resolver, a Mai foi bater um papo com o Eduardo Rossi, o doutor amigo dos bichinhos. Confere aí. Oi, galera! Hoje eu vim entrevistar um profissional, amigo dos bichinhos, Dr. Eduardo Rossi, tá aqui com a gente. Ele vai explicar como que vai funcionar um processo de extração do dente de um gatinho, né, doutor? Então, inicialmente, né, é muito importante para todos os tutores de gato eles prestarem muita atenção na saúde bucal dos gatos. 8 em cada 10 gatos têm problemas bucais hoje. Mas por quê? Por falta de higiene? O que acontece? Também por falta de higiene, né? Não é todo mundo que tem o costume de escovar os dentes do gatinho em casa. Mas, além da falta de higiene, os gatos, eles têm... Os felinos, em geral, eles têm algumas síndromes específicas da espécie. Então, eles têm lesões em gengiva, lesões em palato, né? Que é o céu da boca, lesão reabsortiva dos dentes. Então, tem muitos cuidados que é muito importante a gente ter. E quais são eles? Sempre é legal avaliar, tá, a boca do gato, ver como que ele está comendo, se percebe alguma dificuldade dele na hora de comer, que ele vai chacoalhar a cabeça, abrir a boca, salivação excessiva, tem vários detalhezinhos assim que eles vão mostrando aos poucos. Vários sinaizinhos que tem que ficar atento aí de casa, né? Quem tem gatinho, porque geralmente doença bucal é uma coisa que é meio deixada de lado, né? A gente não presta muita atenção, fica lá abrindo a boca, principalmente de gato, que é muito arisco, né? Os gatos, eles... Outro ponto que é bastante importante que dá pra perceber são as fraturas dos dentes. Então, no caso, esse paciente, ele tem uma fratura de um canino já há algum tempinho e a gente conversou uma primeira vez. Conversamos, avaliamos, fizemos um orçamento, eles se prepararam para fazer o procedimento e agora a gente vai fazer a avaliação pré-cirúrgica dele. E o dentinho dele é trincado? O que aconteceu com ele? Quebrou mesmo. Toda a coroa dele quebrou, só tem a raiz dentro do alvéolo. Então a gente tem que abrir o alvéolo e retirar a raiz que ficou lá dentro. E como funciona essa avaliação pré-cirúrgica agora? Bom, para o bem-estar de todos os pacientes, aqui a gente prioriza fazer toda a avaliação deles. Então a gente faz um exame de sangue, né, um perfil check-up, que avalia a função renal, avalia a função hepática, faz um hemograma. E além disso, a gente também avalia a função cardiológica deles, porque é um dos órgãos mais exigidos num procedimento anestésico. Tem que ter certeza que o coraçãozinho ali do bichinho tá firme para passar pela cirurgia. Mas por causa da anestesia? Principalmente, tá? Então, assim, a anestesia, ela é... Para todos os pacientes, a gente precisa fazer uma anestesia geral. Então, a gente prioriza fazer uma anestesia inalatória, que é a mais segura e é que eles se recuperam mais rápido. Coloca lá aquele inaladorzinho fofinho neles, eles ficam paradinhos. A gente coloca, mas faz uma indução, faz algumas medicações para acalmar eles primeiro, depois a gente faz... É difícil, até criança é difícil colocar o inalador, imagina gato, né? E no procedimento, é muito importante, no procedimento odontológico, ser uma anestesia inalatória. Por quê? Porque a gente entuba eles. E isso impede de toda essa contaminação que a gente vai tirar da boca deles, de fazer uma falsa via, deles engolirem ou alguma coisa do tipo, aspirar. De entubar. Todos os pacientes para anestesia inalatória a gente entuba. Então, pode até fazer a indução com a máscara, mas daí depois coloca um tubo que vai na traqueia e leva o anestésico direto lá dentro do pulmão. Entendi. E eu fiquei sabendo que esse gato vai passar até por um eletrocardiograma.
Como que é esse processo? É um dos exames assim de base, né, para a gente avaliar como que está o coração do paciente, se ele não tem nenhuma arritmia, se não tem ali nenhum indicativo de que tem alguma outra alteração acontecendo. Se tiver tudo ok, beleza, ele está liberado para cirurgia. Alguns pacientes que têm mais idade, que têm alguma alteração, daí a gente vai mais a fundo fazer uma pesquisa cardiológica maior. Ele faz um ecodoppler, faz outros exames. Então é interessante certificar primeiro. Primeiro passo, fiquem ligados nos sinais dos gatinhos. Se não tá mastigando direito, se não tá comendo direito, tem alguma coisa errada. Exato. Traz o veterinário. O veterinário tem que fazer todos os exames certinhos para se certificar de que o coração do animalzinho consegue passar pela cirurgia. E aí, passando pela cirurgia, ele vai tirar o canino e vai ficar sem canino. Vai Isso, ficar ele sem o fica dente. sem esse canino. E ele não prejudica a mastigada dele, nada. Não. A grande maioria dos animais, eles não mastigam. Eles têm, né, a arcada dentária com uma conformação para se alimentar de carne, de caça. Então, os caninos e os incisivos era para prender e rasgar. E daí os premolares e molares cortar a carne e macerar em menores pedaços. A ração hoje em dia, eles não conseguem fazer todas as funções desses dentes. Então, muitos deles ou nem mastigam, ou alguns que mastigam um pouco da ração, sabe? Então não muda muito, principalmente os caninos, para essa fase de mastigação da ração. Entendi. Tá explicado. O doutor Eduardo tá aqui com a gente. Acho que sanou bastante dúvida aí do pessoal de casa. Quem tem gatinho, fiquem atentos. E é isso. Até a próxima vez. Quem sabe a gente traz mais dúvidas aí com o doutor Eduardo. Tchau! Valeu, Mai. Todo cuidado é pouco. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Quando voltar, tem beijinho, tchau, tchau. E eu vou mandar um beijo especial daqui a pouquinho aqui, tá? Fique aí. Quem sabe vou mandar para você. Beijo!
E o nosso Ver Mais de hoje, dessa terça-feira, vai ficando por aqui. Gente, obrigada, de verdade, por você aí ficar comigo nessa tarde. Eu quero mandar um beijo especial, gente, para 2 pessoas. Pro Inácio, Inácio de 3 aninhos, um beijo da Tia Ju pra você. Um beijinho pra mamãe Fabiana também, porque a mamãe contou que você acompanha a Tia Ju todos os dias aqui na RIC TV, né? Tia Ju fica muito feliz, eu quero te conhecer pessoalmente um dia, tá bom, meu amor? Quem sabe vou na tua casa tomar um café com você, levar uns brinquedos pra gente se divertir. E ó, se você é de casa também quer receber um beijão da Tia Ju, manda pra gente no WhatsApp. Ju, eu quero um beijo. A gente manda, tá aqui, ó. Só você mandar que a gente atende com muito carinho. Um beijo grande e até amanhã. Fui! Tchau! Larga essa mão, se nos der sorte vai levar São João. Toda noite eu quero que você diga que a vida foi feita pra viver. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa.